Agora a gente vai continuar repercutindo esse caso, esse julgamento da chapa Dilma Temer e eu recebo aqui o comentarista Nilando Beirão e também o cientista político Vitor Lima Oliveira, que falam justamente sobre esse julgamento. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Nilando, vamos começar com você. A princípio, eu quero abrir esse momento de estrelismo de Gilmar Mendes durante esse julgamento. O que a gente pode analisar? Ficou feio para ele, né? Olha, o Brasil não é um país para amador. Essa causa é uma causa completamente surreal. Nasce de uma atitude do PSDB. O candidato derrotado, Aécio Neves, e o vice, Aloysio Nunes, entram com uma ação falando em abuso econômico. Segundo o próprio Aécio, na época, falou assim: eu quero aporrinhar o PT. Era esse o propósito, espernear por uma derrota. Só que o processo andou, inclusive com a ajuda do ministro Gilmar Mendes, que tem razão quando ele diz que ele tocou o processo para frente. Só que naquele momento interessava a ele que o processo andasse, porque quem entraria no foco seria a presidente Dilma. Aí acontece o impeachment da Dilma. A ação perde o sentido para quem apresentou, porque no dia seguinte o PSDB estava no governo Temer. Não tinha interesse em botar no foco o governo Temer. Então, é surreal. Tanto que surreal também que o PT e o governo Temer estejam do mesmo lado da trincheira agora, defendendo uma causa para cada um livrar a sua pele. É uma questão importantíssima para o país, não é uma brincadeira. Você vai estar botando em risco o mandato de um presidente e você está botando em risco os direitos políticos de um ex-presidente. Então é uma coisa seríssima. Só que virou uma comédia de erros. O PT e o governo Temer estão do mesmo lado. E o PSDB se vê na situação de continuar com essa história, com o processo, só que torcendo contra, visivelmente contra. E o ministro Gilmar Mendes, que era a favor, está torcendo visivelmente contra. A argumentação nessa história toda, surreal, cheia de ironias e de situações estranhíssimas, de extrema estranheza, eu ressalvo o papel do relator Herman Benjamin, que está se atendo a questões jurídicas de fato. O resto do julgamento, na minha opinião, eu temo que vai ser um julgamento político. Portanto, eu arrisco a dizer que o presidente Temer não tem nada a temer, sem trocadilhos. Sem trocadilhos. Vitor, indo na esteira do que o Nilando estava comentando, tudo isso poderia ser apenas um problema de Michel Temer. No meio de toda essa crise política, inclusive com o impeachment de Dilma Rousseff, lá no Senado, sob a batuta de Ricardo Lewandowski, quando estava presidindo ali a sessão do impeachment, se decidiu por não cassar os direitos políticos de Dilma Rousseff, só tirá-la da presidência. Agora ela está defendendo uma chapa para manter os direitos políticos dela, sendo que ela poderia nem estar ali se ela tivesse perdido esses direitos políticos naquela sessão do Senado e só Michel Temer estaria se defendendo. É meio realismo fantástico, né? Isso que a gente está vivendo. É uma coisa muito maluca mesmo. Mas assim, a despeito do que vai acontecer efetivamente com a ex-presidente Dilma, acho que nesse momento virou uma coisa secundária nesse julgamento, né? O que a gente está vendo é um governo lutando para se manter no poder, não perder apoio parlamentar e certamente uma decisão desfavorável aqui na Justiça Eleitoral seria muito ruim do ponto de vista da gestão dessa coalizão que está meio em frangalhos. A gente tem o principal partido do núcleo da coalizão, que é o PSDB, sinalizando, dizendo que não sabe para onde vai. Bom,
padrão de comportamento do PSDB, que a gente curiosamente estava com saudade, até, ou melhor, talvez nem todo mundo esteja com saudade, mas que a gente não via há muito tempo, essa coisa de ficar em cima do muro, mas que agora o PSDB tem essa condição difícil de ser o grande fiador do governo e a pessoa o partido, a pessoa jurídica que iniciou essa ação que pode catapultar de vez Michel Temer do comando. Só, acho que a despeito dessa celeuma toda, a gente está vendo como as instâncias superiores da justiça são políticas. Não necessariamente partidárias, tem comportamento partidário também. Na justiça eleitoral, especialmente, tem muito comportamento partidarizado, até porque lá é que os partidos são julgados, né? Mas a gente está vendo como elas são consequentes, como o que importa muitas vezes não é o mérito. Acho que foi bem ressaltado aqui, o voto do relator, do ministro relator, assim, do ponto de vista técnico, eu não tenho formação jurídica, mas assim, do que eu posso entender, parece perfeito, assim, redondinho, né? É difícil atacá-lo formalmente, né? Mas possivelmente vai ser desconsiderado, porque a decisão vai ser consequente do ponto de vista político, né? E, por fim, acho que o que a gente precisa ficar muito atento é dessa relação da repercussão desse julgamento no núcleo da coalizão, né? A gente tem uma dinâmica que está indo de frente, né, ao presidente da República, ou de encontro ao presidente da República, mas não necessariamente que vai mudar o status quo, mudar a situação. Vitor, perdão só de interrompendo, claro. Para a gente poder ampliar o nosso debate aqui, a gente vai colocar também na conversa o Gustavo Toledo, que está ao vivo lá em Brasília. Ele tem uma pergunta para um dos nossos entrevistados. Gustavo, pode falar? Pedro, antes de mais nada, uma boa noite para o Nirlando e também para o Vitor. Eu vi o Nirlando falando dessa confiança da defesa. Aqui nos bastidores, aqui de Brasília, claro que essa confiança já foi muito maior. Hoje até há uma preocupação, principalmente com o ministro Tarcísio Vieira. Ele era dado como certo um voto a favor do presidente Michel Temer. Mas a defesa, apesar de não demonstrar isso claramente, já começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Eu queria colocar isso em discussão, porque a argumentação, como a gente tem falado, do ministro relator tem sido muito bem trabalhada. Ele usa até votos antigos de Gilmar Mendes para basear o voto dele. Então, tem deixado essa dúvida nos advogados da defesa. E outro ponto que eu queria colocar é que muito no começo aqui dessa semana se falava sobre um pedido de vista e hoje eles deixaram bem claro, os ministros, que esse pedido de vista também pode colocar na gaveta. Eles tendem a terminar o julgamento mesmo que seja num sábado. Eu queria deixar esse tema aí para a discussão de vocês, tá bom, Pedro? Tá certo. Obrigado, Gustavo. Vitor, em relação ao pedido de vista, parece que os ministros querem trabalhar até no sábado para que isso não aconteça. É curioso isso, né? Eu entendo, uma vez que quem convoca as sessões extraordinárias tal, é o próprio ministro Gilmar Mendes, eu entendo que deve haver uma certa confiança do ponto de vista do lado ali mais propenso enfim, aliviar a situação do presidente Temer, de que o resultado vai ser favorável, né? Não sei se... Eu concordo plenamente. Eu acho que a antecipação, essa corrida contra o tempo, na verdade, ela demonstrava a confiança do grupo de defesa do Temer. Quer dizer, de repente, inclusive o ministro Gilmar Mendes estava confiante que ele ganharia essa questão. Quer dizer, ele / Michel Temer. Então, acho que ficou claro isso. Se os ventos estão mudando, como, por exemplo, o promotor Blatt, que poucos minutos atrás disse, que a argumentação está tão sólida que fica difícil depois um ministro argumentar contra, eu sou mais da posição do Vitor. Eu acho que esse é um julgamento político, basicamente, vai se definir politicamente. A ideia é salvar realmente a presidência de Michel Temer. Tanto que o PSDB, que ia tomar a decisão na sexta-feira, certamente baseado no resultado desse julgamento, já adiou para segunda. Então, o PSDB vai ter um muro aí de fim de semana e vai, aí na segunda, falar, olha, o presidente Temer não tem nada, está tudo certo com ele, vamos continuar no governo. Evidentemente que as denúncias têm aparecido contra o presidente e contra o núcleo de poder do PMDB são tão avassaladoras que a gente pode chegar a uma situação paradoxal
em que o Temer e o que sobrou do PMDB funcione um pouco como uma coisa meio decorativa e, no fundo, quem governe seja o PSDB. Mas eu acho que isso é exatamente isso, que a gente está vendo, já observando, já, especialmente, por exemplo, como a reforma trabalhista está sendo encaminhada no Senado, a gente vê que a liderança da coalizão passou nitidamente para as mãos do PSDB, do Democratas, né? A gente vê uma incapacidade da presidência de ditar o ritmo, de dizer, ó, a gente vai para aquele caminho, e quem está ocupando esse papel, política não tem vácuo, é o PSDB, é o Democratas. Não vejo esse núcleo se desarticulando politicamente, mesmo com a saída de Michel Temer, né? Muito difícil. Agora eu queria colocar uma questão para vocês, nesse momento, para os partidos políticos, não para a população brasileira, eu, vocês aqui, para os partidos políticos, esse julgamento, o melhor seria que acabasse em pizza e não desse em nada, porque assim Michel Temer continuaria no poder, bom para o PMDB e o PSDB que fazem parte do governo, e Dilma Rousseff não perderia os direitos políticos e assim não teria a chancela de que teve, sim, uma campanha corrupta, com uso de caixa 2. Então, porque a gente também não vê a oposição, no caso o PT, se manifestando, pedindo a saída de Michel Temer via o julgamento no TSE. Está todo mundo muito silencioso, né? Para os partidos políticos seria uma boa manobra. Para os grandes partidos, pelo menos, né? Acho que para o status quo da política brasileira, pelo menos para os partidos aí que dominaram a política nos últimos, 20, 25 anos, é fundamental que essa ação termine em pizza, tendo em vista que essas práticas aparentemente foram recorrentes, não foi um caso isolado. Exato. É que essa foi a que chegou a... a matriz é essa, sempre foi e tal. Excepcionalmente se focou num episódio pelo fato de ter sido a chapa vencedora. Se você for chafurdar nas outras situações de campanha, de poder, abuso de poder econômico, caixa 2, propina, está tudo muito parecido. Mas, evidentemente, é uma situação constrangedora, né? Para o PT, evidentemente. Especial. A gente tem uma reportagem aqui que a gente vai poder comentar depois. Queria que vocês comentassem sobre ela, que a gente vai chamar agora, falando dessas delações aí da JBS e o julgamento da chapa Dilma Temer, começaram a ameaçar o mandato do presidente. Uma das principais discussões que tem tomado conta de Brasília é se um possível sucessor de Temer deve ser escolhido pelo Congresso ou em uma eleição direta. A aprovação de uma proposta de emenda constitucional, no entanto, parece difícil por causa do apoio que Temer tem na Câmara e no Senado. Mesmo assim, há uma brecha jurídica que pode levar à eleição direta caso Temer seja cassado no Superior Tribunal Eleitoral. A Constituição estabelece que, em caso de vacância dos cargos de presidente e vice após 2 anos de mandato, o sucessor deve ser eleito pelo Congresso. No entanto, muitos juristas alegam que, caso o Tribunal Superior Eleitoral decida que a eleição de 2014 foi ilegal e deve ser anulada, isso significaria desrespeito ao direito ao voto. Dessa maneira, uma nova eleição teria que ser convocada. Portanto, a aplicação de eleição indireta só valeria se motivada por renúncia, morte ou impeachment. Se o Tribunal Superior Eleitoral cassar o presidente, os magistrados podem decidir se ocorrerá eleição direta ou indireta. A palavra final sobre o assunto, contudo, será do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, vamos então discutir esse assunto aqui com o Vitor e com o Nirlando. A gente já tem uma jurisprudência, inclusive esse ano, que é a eleição no estado do Amazonas, onde o governador e o vice foram cassados. Vai acontecer essa eleição em agosto. Na opinião de vocês, imaginando esse cenário, claro que tudo pode acontecer, mas caminhando dentro desse cenário, caminharíamos para uma eleição direta ou indireta? Acho que a chance de uma eleição direta é pequena, até porque... com relação, por exemplo, aos cargos de governador ou de senador que eventualmente sejam cassados, né, via justiça eleitoral, teria que olhar a Constituição de cada estado, né, ou talvez a lei orgânica de cada município que define o que acontece em caso de vacância do chefe de estado daquele ordenamento jurídico, né? E no caso da Constituição, ela é bem forte. Claro que tem toda uma argumentação jurídica, tem muita gente que faz a argumentação de que, não, mas voto direto é cláusula pétrea, logo mesmo uma lei inferior, que é o Código Eleitoral, pode se sobrepor a uma disposição constitucional. Acho que isso certamente, mas o porquê que eu acho que a probabilidade é pequena? Porque isso certamente chegaria no STF e a decisão do STF seria politicamente consequente e logo dificilmente a eleição direta ocorreria. Fora o time, né? O tempo de toda essa tramitação e tal, não há chance
E eu acredito que por mais que as pessoas vão à rua e vão pedir diretas e tal, digamos, os partidos tradicionais, esses que estão no jogo há muito tempo, a ideia de poder fazer uma eleição, digamos assim, daqui a 6 meses, eleger um presidente e de repente ter que fazer uma outra eleição, é muita energia para se gastar. É muito dinheiro público muito também. Dinheiro. Num contexto de recursos escassos. Então, eu acho que vai haver essa informalidade, mais uma vez, esse código silencioso, esse acerto de bastidor, vai acontecer. E eu acho pouco provável a eleição direta. Eu sou sempre a favor, eu acho que a melhor solução é a eleição direta. Mas não estou vendo condições objetivas para que isso aconteça. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação, Nilando. Muito obrigado pela sua participação, Vitor. Eu que agradeço.